Bom, galera, dando continuidade aqui no nosso caso de uso do usuário, a gente vai cumprir agora com as demais validações. Então, a gente vai pegar aqui, a gente vai validar o e-mail agora. É muito parecido o e-mail e senha, então a gente já pode fazer uma tacada aqui, os dois juntos. Então, a gente vai alterar aqui para e-mail e aqui a gente vai alterar para password. Aqui vai ser o e-mail. E aqui vai ser o password. Perfeito. Então a gente já está fazendo a validação aqui. Então os três não pode ser vazio. A gente pode copiar aqui também. Então aqui a gente já valida o e-mail. Here, aqui é if, não é is. Então aqui a gente altera para um if. Então beleza, aqui o meu teste está validando se realmente o meu e-mail é vazio. Então aqui a gente altera para e-mail. Se eu rodar esse teste aqui, ele vai passar. Vocês podem ver que se eu colocar um e-mail aqui qualquer, ele não pode passar. Então ele realmente falhou, meu teste falhou. Porque o objetivo dele é validar realmente se o meu e-mail está vazio. Esse é o objetivo do teste. E nós vamos fazer o mesmo para o password. Então aqui a gente precisa remover. E aqui a gente vai alterar para password. Ok. Vamos rodar. Tudo passando. Igual e-mail. Se eu preencher, ele vai falhar. Ok. Então esse é a expectativa do teste. E agora a gente vai fazer um teste aqui com sucesso. Não vai retornar nenhum erro. Então aqui vai ser um sucesso. Então a gente vai colocar uma senha. Então aqui a gente não tem mais essa validação. E aqui a gente inverte. Tá? Então o meu usuário tem que estar preenchido e não pode ter erro. Então se eu rodar aqui, beleza. Então o que significa? Significa que a gente já está fazendo o teste das entradas. Então a gente está garantindo que as entradas vão existir dentro do nosso caso de uso. Beleza? O que nós vamos melhorar agora? A gente vai melhorar a validação do e-mail e a validação do nosso password. Para a gente melhorar essa validação, eu vou utilizar um regex, tá? Para poder validar o e-mail. Esse meu regex, ele vai fazer parte do meu domínio. Então a gente vai importar aqui o regex. Ele vai fazer parte do meu domínio. Ele não faz parte do domínio do usuário. Ele é algo mais global, mais genérico para todo mundo. Ele é um share. E nós vamos criar uma funçãozinha aqui, extremamente simples. Então aqui eu vou colocar de uma outra forma. Aqui vai ser um domain shared. Então a gente vai compartilhar esse cara com os demais domínios. Então a gente vai criar também uma função chamada isValid email. Essa função ela vai receber o e-mail, que vai ser uma string, e ela vai retornar para a gente um booleano. Então ela vai só retornar true ou false. Então a gente vai chamar o regex.match string e a gente vai passar para dentro o nosso e-mail regex aqui. Então a gente chama o e-mail regex e faz a validação, tá? E o que nós vamos fazer agora aqui? Nós vamos ter mais um validador que a gente vai chamar esse cara aqui. Como ele é um boolean,
a gente já aproveita para fazer esta validaçãozinha aí. Então a gente passa aqui o user.email e a gente retorna o new. E aqui a gente vai criar um novo erro. A gente vai colocar um e-mail invalid. Então a gente está falando que nós vamos retornar um e-mail inválido. Aí nós vamos fazer o que? A gente pode até copiar aqui. E ao invés de ser e-mail empty, vai ser e-mail invalid. Então aqui a gente vai colocar um daniel.com.br e aqui nós e-mail invalid. Nós vamos rodar o teste. Então, o teste passou. Se eu colocar um e-mail válido, aqui ele vai falhar. Então, ele já está fazendo uma mini validação no e-mail. Então, ele já está garantindo que se alguém enviar algum e-mail que não seja um e-mail, a gente realmente vai recusar essa request, essa inserção do usuário. E a gente vai fazer algo muito parecido para o nosso password. Só que o password a gente vai utilizar o Unicode do Go para poder fazer essa validação. E vai ser algo também shared, né? Então a gente vai importar aqui Unicode. A gente vai fazer uma função, também vai fazer parte do domínio, mas não é parte do usuário, né? É algo global. Então isValid password. E aí a gente envia aqui o password. E também vai ser uma string. Ele vai ser um boolean. E aqui a gente vai fazer um pouco diferente, né? Porque quando a gente olha lá para os critérios, a gente precisa respeitar o tamanho. Então, a primeira coisa que a gente vai validar é se o nosso password ele é menor que 8. Tá? Se ele for menor que 8, a gente tem que retornar um false. Beleza? Depois disso, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer três validações. Então, a gente vai criar três variáveis aqui. Nós vamos verificar se tem variáveis minúsculas, né? Aqui vai ser a mesma coisa para maiúscula e, e a gente vai verificar se tem alguma variável ali, algum caractere especial dentro do nosso password. E a gente vai fazer um for para a gente poder inteirar dentro de cada um. Então a gente vai pegar cada caractere desse nosso password e vai fazer a validação. Tá? Então a gente vai fazer um range aqui para passar por cada um deles. E aí a gente vai fazer aqui um switch, tá? Esse switch a gente vai ter um case e aí sim a gente vai usar o nosso Unicode. Então a gente vai dar aqui um unicode.is lower e aí a gente vai passar o char. Se ele entrar nesse caso aqui, o que ele vai retornar? Ele vai falar que o nosso isLower vai ser igual a true. Aí a gente vai fazer um outro case. Um case Unicode ponto is, agora o is upper. E aí a gente vai passar o char para dentro, que é o nosso caractere. E aí a gente vai dar um is as upper, também vai ser igual a true. Mais um caso de uso. Aqui mais um caso de uso, não, mais um use case. Unicode ponto. Aqui eu vou utilizar dois métodos, tá? Esse método aqui, que a gente vai verificar
se é um caractere especial, né? Então, para saber se é um caractere especial, a gente faz duas validações. E aqui, se é um símbolo. E aí a gente fala que esse cara aqui é um true. E aí a gente vai retornar essa validação. Então ele vai fazer já a verificação. Esse cara, então, upper e, e o caractere especial. Então quer dizer, se essa combinação aqui for true, é porque tem algum, tem algum erro na sequência, né? Então tá faltando algum caractere especial, tá faltando alguma informação na nossa regrinha ali da nossa senha. E aí a gente vai criar aqui um erro. E aí aqui o password invalid errors.new. Aí aqui vamos colocar um password invalid. Beleza, então aqui a gente vai estar validando o password. E no nosso, aqui no nosso use case, pá, aqui no nosso perform, a gente vai fazer algo muito similar. IsValid password, aí a gente passa o user ponto. A gente vai dar um return new aqui e a gente vai pegar esse erro aqui da senha inválida, ok? Agora a gente vai fazer o teste aqui do password, já não é mais int, é inválido. Então a gente vai criar aqui um Daniel 123, né? Nessa minha senha aqui tá faltando um caractere especial, então vai ter que falhar, tá faltando um caractere especial. Deixa eu ver se a gente chamou certo. User password aqui. Então quer dizer, aqui ele não passou, né? Deixa eu ver se eu errei aqui na hora de montar a função. Tá? Não, na verdade aqui tá certo, pessoal. Aqui o teste ele tem que falhar, né? Quando realmente a minha senha estiver errada. Então tá certo, o teste tá passando. Então não tem mudança nenhuma aqui. Então aqui a gente já está cobrindo todo o nosso caso, né? Quando a gente olha aqui para os nossos critérios, então a gente precisa validar o nome, e-mail e senha. A senha, o e-mail precisa ser válido. A senha deve conter aqui essa sequência, né? Então tem que ter no mínimo 8 caracteres, tem que ter uma letra minúscula, uma letra maiúscula e um caractere especial, né? Então aqui a gente já consegue ver que esse validador já está funcionando. Agora sim, galera, de fato a gente já testou todos os casos ali do nosso usuário
não tem mais nada para testar aqui, ele já está cumprindo todas as regras ali, todos os critérios que a gente validou até chegar aqui no sucesso. Então tem que estar todos os testes passando, não pode estar nenhum teste falhando. Vamos ver se todos estão passando aqui. Então, beleza, tá todo mundo passando. Então é isso, galera. A próxima aula, aí de fato a gente realmente vai começar a organizar o projeto. A gente vai começar a separar ali a estrutura. Então a gente vai começar a colocar dentro de domínio. A gente vai começar a estruturar as pastinhas, que é algo que o Clean Architecture traz também, né? Que é essa organização onde mora cada arquivo, onde mora cada coisa e as suas responsabilidades. Aqui o nosso teste ele tá muito grande, né? Ele tem muita coisa fazendo, tá fazendo muita coisa, tá construindo as interfaces, tá fazendo as implementações, os mocks. Então a gente vai começar a criar e separar os projetos. Algumas regras dentro do caso de uso não necessariamente vai ficar dentro do caso de uso, mas a gente vai isolar dentro do domínio. Então o domínio vai fazer algumas validações ali. E na próxima aula a gente já inicia a nossa organização, galera. Valeu e até lá.